que podemos aprender com a Bíblia e outros ensinamentos de escritos antigos que temos aqui presentes no nosso planeta e de que forma nós conseguimos utilizá-los então para um melhor entendimento do nosso futuro. Olá, eu sou Thiago Baruch, bem-vindos ao canal Luzes da Nova Era. Deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe o seu comentário também para que possamos fazer mais conteúdos como este, abordando o esoterismo, o ocultismo, a cabala, a umbanda e todos os ensinamentos espiritualistas de uma forma geral. Bom, falando a respeito então da Bíblia, alguns escritos antigos que nós temos, para começar a falar da Bíblia é sempre interessante falar, na verdade, do Gênesis, que é o começo. Então, começando pelo Gênesis, então, a gente consegue fazer uma correlação bem interessante com as questões espiritualistas, de outros ramos de conhecimento que nós temos hoje presentes também. Quando nós falamos então de civilizações antigas, eu já estou citando o quê? Antes do Antigo Egito, então, antes da civilização egípcia, eu estou falando então de outras civilizações quais? Seria a Atlântida, seria a Lemúria também. A gente começa a fazer uma correlação interessante sobre esses acontecimentos. Eu sei que nem todos às vezes concordam, mas para você que concorda, quer buscar mais informações a respeito então da Atlântida e da Lemúria, você está no lugar certo aqui para a gente conseguir então debater de uma forma bem bacana, bem didática, como é que esses acontecimentos foram se desenrolando então ao longo da nossa história aqui. Bom, falar a respeito da Atlântida, só para a gente ter uma noção, Timeu e Critias, de Platão, nessa obra então, que ele escreveu, é bem interessante porque ele já retrata então, segundo Solon, Solon já falava então a respeito de uma ilha que ficava no meio do Oceano Atlântico e se passando então dois grandes pilares, que seria o Estreito de Gibraltar. Você chegaria nessa ilha, essa ilha era dividida então em 7 ilhas menores e tinha uma questão evolucionária dentro dessa ilha, que conforme a sua evolução você ia partindo para outro local pertencente dessa ilha, que era a civilização da Atlântida. E voltando um pouco mais então, temos a Lemúria. E a Lemúria já a gente fala a respeito então daqueles seres que de fato estavam experimentando, que era uma terceira raça no momento, experimentando então a Terra, a densidade e tudo mais. E quem fez parte então dessa primeira civilização então, que era a Lemúria, que é a raça na verdade adâmica que surgiu lá com Adão. E a gente começa a fazer então essa correlação da Bíblia que é bem interessante. Bom, a gente pegar o Gênesis então, começa com a criação, faça essa luz, tudo mais, e surgiu Adão e Eva. E onde que eles moravam? Eles moravam no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden é bem interessante comentar, porque às vezes as pessoas passam um pouco por cima e só lembram daquela história o quê? Que a Eva comeu o fruto proibido, Então comeu a maçã que não deveria comer, E aí eles foram expulsos então, Tanto Adão como Eva foram expulsos por Deus, e saíram do Jardim do Éden. Mas, na verdade, como é que ocorreu, então, essa questão, mesmo na letra bíblica, falando na questão bíblica da coisa, Adão e Eva, então, eles estavam lá vivendo normais, nus, como a gente sabe, e eles não enxergavam, olha que curioso, Eles não enxergavam. Aí depois que a serpente, então, tenta Eva para que coma a maçã, ela come, dá para Adão também come a maçã, eles passam o quê? Eles passam a enxergar, porque eles não enxergavam antes. Então, quando eles passam a enxergar, olha que coisa curiosa, aí eles percebem o quê? Que estavam nus. E eles se escondem de vergonha, então, porque estavam nus. E Deus começa a falar, Adão, onde você está? Ele estava escondido. E aí Deus percebe, então, poxa, então ele percebeu que estava nu e se escondeu de vergonha. Tanto é que na própria letra bíblica, nós temos depois que eles secam algumas folhas então de figueira, para usar de vestes então, do baixo ventre aqui, para poder esconder as suas vergonhas. Então essa é a curiosidade, eles começam a enxergar depois dessa fruta, eles começam a ter o entendimento da polaridade, do livre-arbítrio. Eles são expulsos do Éden, onde tudo é fornecido para eles. E aí eu falo, no Éden, qual era o tipo de alimentação que Adão e Eva tinham então? Qual era a dieta que era seguida por Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Era uma dieta, segundo a Bíblia, então no Gênesis, vegetariana. Então eles não comiam carne de outros animais. Olha que coisa curiosa. Eles estavam num status então, nessa questão de evolução, porque eles não estavam tão densos assim,
Aí seria conforme, então, aí se fala da Lemúria, porque quando o pessoal chega e volta para a Lemúria, a gente faz essa correlação interessante com a Bíblia, eles não enxergavam. O pessoal que estava na Lemúria não enxergava. Tem até uma conotação curiosa que é usada para explicar, então, quem vivia na Lemúria naquela época. Então seriam o quê? Os títeres de Deus. Seriam como se fossem bonequinhos de ventríloco, então, sem o livre-arbítrio, sem experimentar a ambiguidade, sem experimentar, então, essa polarização de ideias também. E eram seres o quê? Andrógenos, não se relacionavam, né? Tanto é que estava Adão lá, então aí, como fala, não é que da costela de Adão fez a Eva, não, a polaridade surgiu então de Adão e se fez a Eva, né? Porque era um ser já andrógeno, era masculino e feminino só. E aí que fez a repartição e virou Adão e virou Eva. Esse é o grande barato, então, do Jardim do Éden, para a gente ter essa compreensão, esse entendimento. E aí, lógico, né? Eles foram expulsos, tal, tiveram seus filhos, né? Caim, e Abel, né? Aí, depois do pecado original da maçã, Caim e Abel, aí tá aquela coisa, né? Um irmão mata o outro, né? Aí foi seguindo a ciência, fala, dá para levar na literalidade. Foi usada uma metáfora, então, para a gente compreender esta questão bíblica. Mas o mais interessante, aí começa a ter as gerações, né? De geração em geração, e lógico, né? A humanidade se comportando mal, então, segundo a letra do Gênesis. Estava se comportando mal, não estava seguindo os ditames divinos, né? Para coexistir entre eles, tudo mais. E o que acontece? Eles começam a se alimentar, né, de carne, né, de animais, né, de sangue. E aí Deus fala que não está dando muito certo do jeito que está naquele momento. Olha que interessante, porque tá muito bagunçada a coisa. Eles têm o quê? Na verdade, quando desce a consciência, né, que Adão e Eva seria mais ou menos assim, para a gente voltar só um pouco para ter esse entendimento. Então Adão e Eva desce, que seria então na Lemúria, né, eles estão na Lemúria nesse instante. Adão e Eva eles passam a enxergar, e aí eles começam a ter essa mentalidade então do livre-arbítrio. E quem desce para dar o livre-arbítrio para Adão e Eva? Aí que mora um ponto interessante. Na verdade desce o quê? Uma potestade angélica, que seria Lúcifer. O anjo de luz ele desce contrariado, porque ele é emitido uma ordem do Ensoafior de Deus, então, para que ele descesse e desse, então, a mentalidade para o ser humano que estava aqui, que era Adão e Eva presentes naquele momento. E ele não queria dar essa mentalidade. Ele fala, imagina, né, essas pessoas, né, esses seres pouco evoluídos, ele vai muito contra, aí que mora a questão de Arcanjo Miguel, né, do número 666, né, dessa divisão de a briga dos anjos. Então, Arcanjo Miguel com a espada da lei, que a gente sabe como é que funciona, faz a correlação, então, de Arcanjo Miguel com Ogum, com Geburá também, na árvore da vida da Cabala, né, a Sefirá, essa energia, então, que é no pilar da severidade, então ela cumpre a lei e realmente expulsa aquele anjo que está no céu para que ele desça e cumpra aquela ordem divina, aquele mandamento divino que tem que ser executado de trazer a mentalidade para aqueles seres que estão aqui na Terra. Então ele traz a contragosto, e aí outros seres que também vieram, né, os anjos caídos, então, eles começam a se relacionar, então, com os descendentes de Adão e Eva. E aí tem um entendimento, segundo o hebraico antigo, então, aí tem a palavra Nephilim. Nephilim, então, seria o que? Os gigantes. Os gigantes, aí seriam os titãs, conforme os gregos, né, a gente também tem esse entendimento, ou seria até conforme a Bíblia grega, então, também a Septuaginta. Aí a Septuaginta ela diz que são gigantes de fato, né? Mas já no entendimento da questão do hebraico, quando a gente consegue ter esse significado da tradução, então os Nephilim seriam então aqueles deuses caídos, começam a se relacionar aqui, e lógico, não dá muito certo, aí vem o dilúvio. Tem que acabar com o quê? Com toda essa bagunça energética que está acontecendo, né? Não é só questão de moral e bons costumes não que aconteceu. Então, aí acontece o dilúvio, segundo a Bíblia também. Lógico, aí Noé já é o tataraneto de Adão, né? Já passou quase 9 gerações, então tem Noé faz a arca, então, para justamente ter um casal de cada animal. Então Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas, que é bem interessante. E eles todos vão para a arca, aí ficam lá um tempão, né, na arca de Noé, esperando que a água baixar. E aí sim, eles baixam, que eles acabam tendo esse barco parado que é no Monte Ararat. E aí vai acabando, se dissipando esse dilúvio. E aí sim que eles voltam então a conviver em terra, né? Aquele experimento da pomba, né? Que nem no filme, né? Que passou há pouco tempo, então Noé manda a pomba e a pomba não volta. Aí manda a pomba volta depois de muito tempo.
Aí ele está vendo que não tem ainda, não tinha acabado o dilúvio, até que Noé, então, ele lança a pomba novamente, ela volta com um raminho de oliveira na boca. Ele falou, poxa, então a água já começou a baixar, a gente já pode ficar tranquilo que logo, logo a gente vai poder estar em terra novamente. É lógico, passou o dilúvio, mas aí eu pergunto para vocês uma coisa bem interessante. Será que esse dilúvio, então, foi o primeiro a acontecer? Porque, na verdade, se a gente for fazer uma comparação de uma obra um pouco mais antiga do que a Bíblia, que é a Epopeia de Gilgamesh, a Epopeia de Gilgamesh já dizia também a respeito de um dilúvio que cobria todo o planeta, né? Aí tem uma história muito parecida, né? Uma coisa até talvez de lenda aí, se a gente começar a compreender, será que é metafórica essa questão do dilúvio ou foi de verdade? O que aconteceu então? Mas já tinha essa história o quê? Antes da Bíblia. Então essa epopeia de Gilgamesh, que era o rei Gilgamesh, ele também conta a respeito das águas que subiram para acabar com os pecados daquele povo, muitas mortes e guerras acontecendo, e aquela água subiu, ficou quase o mesmo tempo então que o dilúvio bíblico, né, do ocorrido com Noé, e aí as águas baixaram. Aí a gente vê que estão as correlações que várias culturas elas já vêm o quê? Falando da mesma coisa. Aí eu paro para pensar e paro para refletir com vocês. Será de fato que só foi um dilúvio que aconteceu? Será que são avisos que já vêm acontecendo algumas coisas, né, um pouco mais amplas, né, uma amplitude maior de acontecimentos do que o nosso vã entendimento consegue captar dessas mensagens que hoje estão na Bíblia? Que a Bíblia, na verdade, lógico que é um livro religioso, porém, ela traz muitas informações a respeito desses acontecimentos que são bem curiosos, no mínimo, para não dizer outra coisa. E a gente consegue ter essa compreensão do que estava e o que não estava acontecendo, de que forma veio essa criação. E lógico, depois que acabou o dilúvio, Deus novamente ele se comunica com Noé, como já se comunicava, e comunicou a respeito do dilúvio que aconteceria. Então, quando de fato a barca, né, a arca de Noé, para lá no Monte Ararat, os animais descem então da arca de Noé. Ele desce com a sua família e fica tranquilo para tocar a vida como tinha que ser. É recebido que é uma nova mensagem, que a dieta que eles poderiam ter então, naquele momento eles poderiam comer então aves, animais, continuar com a dieta já de frutas e verduras, é óbvio, porém eles não poderiam se alimentar do sangue de outro humano. Olha que uma coisa curiosa, né? Então já vem como se fosse a tábua de Moisés aí, mas é um pouco antes de Moisés, exemplificando que do sangue humano o próprio humano não deveria se alimentar. Já traz essa lei, então, anti-canibalismo, né? A não propagação da antropofagia, né? Não poderia acontecer desta forma que o homem tocasse a sua vida, para não acontecer o quê? Novos pesares sobre a população terrena. Então a gente vê essas correlações interessantes das leis, mas falar por que então que agora poderia comer a carne, não teria problema algum, e lá no comecinho, lá no jardim do Éden, a dieta era vegetariana. A dieta era vegetariana porque eles estavam mais leves, eles não experimentavam ambiguidade, não tinham livre-arbítrio, eles obedeciam diretamente o quê? As ordens de Deus. Mas eles não possuíam, Adão e Eva, eles não possuíam todos os sentidos. Tanto é que Adão e Eva só foi ter o quê? O sentido da visão, não possuíam nem o tato, nem o olfato, só possuíam então a audição e a visão depois que comeram a maçã. Então, esse fruto então da árvore da vida, na verdade, que traz o entendimento que de todas as virtudes, todas as emoções que nós temos que passar no ciclo reencarnatório, não fazia parte naquele momento então da Lemúria, que é de onde vem então a raça adâmica, a terceira raça. E hoje nós temos o que aqui presentes? Nós que estamos nesse instante aqui, nós somos a quinta raça. Nós temos o que? Então, todos os sentidos eles foram sendo desenvolvidos, na Atlântida estavam os sentidos já todos desenvolvidos também, que foi exatamente naquela questão pós-dilúvio, né? Que é muito antes, então, do tempo de Cristo, na verdade. A gente fala do Gênesis, é uma coisa bem lá para trás. Aí você fala, será que a mesma lenda, então, né, que foi contada a respeito de Noé, esse ser que de fato fez a arca, será que Gilgamesh, ele se inspirou neste acontecimento e tenha ficado também, né, e sobrevivido em algum monte na região em que morava? Essa é uma pergunta que fica aí também. Sempre cabe o que? A nós buscar esse entendimento a respeito dos livros antigos e tentar decifrar essas metáforas e essas histórias verdadeiras também, que são misturadas como se fossem metáforas, para a gente fazer essa tradução aí moderna, para a gente ter esse entendimento a respeito dessas
aventuras passadas da humanidade. Então aquela coisa, como eu falei, hoje nós temos todos os sentidos, temos o sexto sentido, né? Então a gente capta as coisas com facilidade, temos a intuição. Aquilo lá atrás, então na Lemúria não tinha nada disso. Como eu falei, Adão e Eva até eram cegos, né? Então só passou outra visão depois do fruto da árvore da vida que foi dada pela serpente. E hoje não, nós temos todos os sentidos. E é lógico, a gente vai experimentando aí algumas provações. Aí eu trago o Espiritismo para a gente conversar também, para ter entendido. Teve o dilúvio lá atrás, hoje a gente está em provas e expiações, no final dessa etapa de provas e expiações aqui no planeta Terra. E nós estamos partindo para um planeta em regeneração, de uma subida frequencial total. Nós experimentamos aí alguns acontecimentos globais ultimamente, a gente vem experimentamos aí a pandemia, né, há pouco tempo. Isso são provas que a gente vem passando assim para ver se a gente tem o que é um melhor entendimento de convívio social e de amor, né? O amor fraterno que tem que ser espalhado pelo planeta. Talvez está faltando um pouquinho disso hoje e talvez esses escritos antigos sejam exatamente as revelações que nós estamos tentando enxergar e buscar nesse exato momento para fazer uma comparação e ver o que a gente já errou lá atrás e talvez a gente não erre mais agora nesse exato momento. Bom, muito bacana, espero que vocês tenham gostado desse assunto aí, de fazer uma reflexão da Bíblia, né, de outras raças que nós já vivemos aqui no planeta Terra e a raça atual que a gente está vivendo. Eu peço que deixe o seu comentário aí, mande uma pergunta ou mande também alguma coisa que você tenha já esse entendimento, saiba mais do que eu, já escreve aí sim, porque todo mundo sabe mais um pouquinho do que o outro, faz parte para a gente trocar essas ideias bacanas. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo aqui no Luzes da Nova Era.